Bom dia a todos. Antes de mais nada, eu quero contar uma história bem rápida para vocês. Esse aqui é o Gregório, meu irmão, e há 2 anos o relacionamento que ele tinha com a Beatriz chegou ao fim. Apesar disso, ele continua muito apaixonado por ela e acredita fortemente que os dois ainda vão se casar, mesmo que ela já esteja em outro relacionamento e super feliz. Certa vez, os amigos do Gregório ouviram alguns boatos e chegaram à conclusão que o relacionamento dos dois tinha acabado. Gregório então ficou tão feliz que enviou um buquê de rosas caríssimos para a casa da amada. Bem, meu irmão estava claramente sob influência de dois viés comportamentais. O primeiro é o otimismo, que pode ser entendido como a superestimação da probabilidade de se obter êxito em eventos futuros, e a comunalidade, que sugere que a opinião do grupo tem forte influência sobre o indivíduo. A ação desses dois vieses provocou ao meu irmão muitas lágrimas. Mas é quando eles estão presentes no processo de tomada de decisão de profissionais importantíssimos para o bom funcionamento do mercado, como os analistas. Eu sou a Paula Ginetti, eu estou no 4º semestre de Ciências Contábeis, faço parte do Programa Unificado de Bolsas da USP e, sob orientação da professora Paula Nagy, eu desenvolvi um estudo comparativo entre empresas brasileiras e norte-americanas, cujo título é o aspecto comunal e otimista da escrita dos analistas financeiros em seus relatórios tem relação com suas previsões de lucro? Esse é o nosso sumário. A começar pela introdução, a literatura hoje nos diz que, no contexto de mercado de capitais e sobre a ótica da teoria de agência, os analistas financeiros eles são procurados a fim de mitigar os riscos presentes no investimento, dado a existência da assimetria informacional. Mas a gente sabe que as previsões feitas por esses profissionais são passíveis de erro, porque, diferentemente dos pressupostos da hipótese do mercado eficiente proposta por Fama lá em 1970, em 1979, Kahneman e Tversky desenvolveram a teoria do prospecto, que considera a presença de viés comportamentais no processo de tomada de decisão. Além disso, a literatura nos diz que a língua é a materialização do ideológico, então esses vieses são também presentes na escrita. Dessa forma, a partir de um texto, a gente consegue identificar a presença de vieses comportamentais. Sabendo da importância das análises financeiras para o mercado de capitais, muitas pesquisas têm sido feitas a fim de investigar quais fatores influenciam a acurácia dos analistas, e então é possível identificar duas linhas principais. A primeira são as que relacionam aspectos financeiros e econômicos, a acurácia, e a segunda, a que relaciona aspectos comportamentais. E uma coisa que chama bastante atenção é a diferença entre a quantidade de estudos realizados no Brasil e a que são realizadas em outros países. Além disso, embora tenha uma variedade de variáveis financeiras e econômicas que são relacionadas com a previsão dos analistas, muitos estudos não utilizam grande parte delas em seus modelos preditivos. E dentro da linha de aspectos comportamentais, a gente vê que poucas pesquisas têm sido feitas acerca da relação entre a linguagem e a acurácia dos relatórios. O otimismo ele aparece frequentemente nessa linha, mas grande parte dos estudos fazem isso com foco na quantificação. Já o viés comunal, ele pouco é foco em estudos, então existe aí uma lacuna, um campo ainda a ser explorado no que tange ao otimismo e no que diz respeito ao viés comunal. Então, esse foi o seguinte objetivo da pesquisa, permitam-me ler, analisar a relação entre o aspecto comunal e otimista da escrita dos relatórios dos analistas financeiros e a acurácia de suas previsões de resultado. Então, buscando entender se a acurácia ela é exposta a esses vieses comportamentais. E para isso foram realizados alguns procedimentos metodológicos. Como eu havia dito, foi um estudo comparativo entre empresas brasileiras e norte-americanas de capital aberto para o ano de 2019. Então, foram coletados dados de 94 empresas brasileiras, totalizando 1.026 observações, e 964 norte-americanas, somando aí 18.120 observações. Então, foi realizada uma coleta manual desses dados, foram organizados, tabulados, revisados, e aqui mora uma grande dificuldade dessa pesquisa, que foi trabalhar manualmente com esse volume grande de dados, de informações. Bem, e depois, através do Stata, foram realizados alguns procedimentos estatísticos. Primeiro foi feita a verificação da estatística descritiva, onde eu pude observar o comportamento no geral normal dos dados, foi feita a correlação de Spearman, foi feito um teste de diferença de média, sendo o teste Udman-Whitney, onde o banco de dados ele foi organizado em ordem crescente de acurácia,
e a regressão múltipla. Tudo isso para o seguinte modelo, como vocês podem ver na tela. As variáveis dependentes de controle, elas foram obtidas através da Thomson Reuters, S&P Capital e da Thomson One. Já as variáveis de interesse, elas foram obtidas através do Diction. O Diction é um programa capaz de examinar um texto e identificar vieses comportamentais no tom verbal. Como assim? Por exemplo, a comunalidade, quando ela está presente em um texto, ela aumenta a frequência de palavras relacionadas à centralidade, cooperação e relacionamento, enquanto diminui a frequência de palavras relacionadas à diversidade, exclusão e libertação. Já o otimismo, quando ele está presente, ele aumenta a frequência de palavras relacionadas a enaltecimento, satisfação e inspiração, e diminui a frequência de palavras relativas à culpa, sofrimento e negação. E com isso a gente teve os principais resultados. Para a comunalidade, vocês podem ver que, no caso do Brasil, os resultados, embora não estatisticamente significantes, apontaram para uma relação positiva entre a comunalidade e a acurácia. Já no caso dos Estados Unidos, existe uma relação negativa entre essas variáveis. No caso do otimismo, os resultados para o Brasil também não foram estatisticamente significantes e apontaram para uma relação negativa entre o otimismo e a acurácia. Já nos Estados Unidos, eles apontaram para uma relação positiva. E o que isso quer dizer? Consonante com as diferenças culturais, políticas e econômicas entre os dois países, esse estudo evidenciou relações contrárias para cada nação. No que tange à comunalidade, o resultado ele pode ser explicado pela cultura. Quanto mais desenvolvida é uma sociedade, maior a quantidade de grupos existentes neles, maior a possibilidade de movimentação de um indivíduo dentro dessa sociedade. No Brasil, a gente vivencia uma cultura coletivista. Então, o analista, ele considera a opinião dos colegas. Então, existe essa maior interação e desenvolvimento de novos aprendizados. Com esse aumento de informações que são reveladas, o ambiente informacional ele é aprimorado e, dessa forma, a presença de aspectos comunais se relaciona com o aumento da acurácia. Já no caso dos Estados Unidos, a gente vê o predomínio do individualismo. Lá existem muito mais grupos nessa sociedade. Então, o indivíduo, o analista, ele tem tendência a atitudes e crenças e autodefinições idiocêntricas. Então, ele vai priorizar objetivos pessoais em detrimento de objetivos grupais. Então, são análises de custo-benefício. Acaba que o analista que tem bom desempenho, ele busca diferenciar o seu desempenho dos demais colegas, enquanto o analista de desempenho ruim faz mais uso de aspectos comunais na sua escrita. Isso vai de encontro com as necessidades propostas por Maslow, as necessidades humanas, lá em 1943. Então, nos Estados Unidos, a presença de aspectos comunais reduz a acurácia. Já no caso do otimismo, as diferenças elas podem ser explicadas pelos cenários macroeconômicos. No Brasil, a gente vivencia um cenário de incerteza, onde os ambientes jurídicos, regulatórios e judiciais são menos desenvolvidos e sofisticados. Então, também temos o mercado de capitais subdesenvolvido. E dessa forma, o otimismo, quando o analista é otimista, acaba provocando uma diferença maior entre o lucro previsto e o lucro real. Dessa forma, a acurácia ela é menor. Já no caso dos Estados Unidos, onde tem um cenário de estabilidade, o mercado ele é mais estável, mais desenvolvido e mais regulamentado, além disso, eles são detentores do mercado de capitais mais desenvolvido do mundo, ser otimista é coeso com esse cenário de crescimento. Logo, a diferença entre o previsto e o real vai ser menor e a acurácia maior. Bem, os resultados obtidos, eles auxiliam na expansão do que hoje existe na literatura a respeito da acurácia quando exposta a viés comportamentais. Além disso, é um relevante passo para aprofundar a relação entre a comunalidade, que é um viés tão pouco estudado, e o desempenho do analista financeiro. Além disso, agrega ao estudo do viés otimista ao tratar da linguagem e as previsões de resultado. Para as pesquisas futuras, existem outras variáveis comportamentais a serem observadas, como o realismo, a certeza e a fluidez. Então, essas pesquisas podem expandir o estudo dos aspectos que influenciam a acurácia em linhas comportamentais. Aqui são algumas das referências. Eu deixo aqui o meu muito obrigada a todos pela disponibilidade de tempo, muito obrigada aos avaliadores, fico à disposição para qualquer dúvida e deixo também meu intenso obrigada à minha orientadora de pesquisa, a Paula, por toda essa encantadora jornada, para sempre vai ser lembrada com muito carinho. Obrigada!